Louvado seja o Senhor. Vamos de pé ainda para ouvir a palavra de Deus, abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 4, depois nós vamos a Romanos, capítulo 1, verso 17, depois Gálatas 3, verso 11, e depois Hebreus 10, verso 38. 4 versículos da Bíblia Sagrada. Começando com Abacuque, capítulo 2, verso 4. Encontra aí o livro de Abacuque, eu te garanto que ele está na Bíblia. Pode procurar que você com fé vai achar. Ou então fica olhando para o telão, né, que daqui a pouco aparece aí. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos, capítulo número 1, versículo número 17. Vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1, verso número 17. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Agora Gálatas capítulo número 3, versículo número 11. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 3, no verso número 11. Mais uma vez, a palavra de Deus diz para nós: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora, Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo número 10, no versículo número 38, diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém. Senhor, mais uma vez, tua palavra diante de nós temos essa oportunidade de estar essa noite em tua casa, reunidos com os irmãos, para ouvir a tua voz. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, da voz do Senhor falando ao nosso coração. Não as vozes do homem, não as doutrinas e as filosofias do mundo, mas sim a palavra de Deus, que procede do Senhor, ministrada pelo Espírito Santo, que transforma a vida daquele que ouve e pratica. E é isso que nós queremos, praticar a palavra que vamos ouvir aqui essa noite, Pai. Fala ao nosso coração, quebra as barreiras de entendimento, para que todos aqui possam te ouvir. E sendo assim, sermos transformados pela tua graça. Fala, Senhor, através de mim, usa minha vida, dá-me unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar como instrumento em tuas mãos. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, 4 versículos você leu aqui comigo, e praticamente todos eles dizem a mesma coisa. Uma diferença aqui ou ali, uma palavra a mais, um conceito a mais, mas o principal está escrito nesses 4 versículos. O justo viverá por fé. 4 afirmações na Bíblia, uma no Antigo Testamento, que deu origem às outras 3 no Novo Testamento, reafirmando a palavra de Deus: o justo viverá pela fé. Você crê que a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo? Você crê que ele é o inspirador dos homens que foram inspirados, usados por Deus para escrever esta palavra que ficasse para registro do povo de Deus, como direção para a nossa vida? Então o Espírito Santo está repetindo aqui por 4 vezes esse mesmo conceito. E pensa comigo, quando Deus repete alguma coisa, é porque essa coisa é muito importante, irmãos. Jesus muitas vezes falava: em verdade vos digo, enfatizando a importância do que seria dito. O Espírito Santo repetindo por 4 vezes esse conceito através de toda a Bíblia, para que a gente entenda a importância que tem o que está aqui escrito, o conceito do justo viver pela fé. O modo de vida, o sustento da vida, aonde nós nos apoiamos é a nossa fé.
E é muito importante isso, porque várias vezes o Espírito Santo está aqui repetindo na palavra: o justo vivendo pela sua fé. A fé, segundo diz a Bíblia aqui, é ela que justifica o homem. E se somos justificados, o que significa isso? Somos feitos justos diante de Deus. Nós que éramos injustos, pecadores. Como pecadores, a Bíblia nos definia como mortos em delitos e pecados. Então veja, o homem natural, embora esteja vivo fisicamente, espiritualmente ele está morto. Então ele não tem vida. Se está morto, não tem vida. Mas no momento em que fomos justificados, a Bíblia diz que nós recebemos também vida. Já preguei várias vezes aqui nesses meses, falando que Jesus veio para que a gente tenha vida. Ele mesmo disse isso: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra que eu vos tenho dito é espírito e é vida. Então a vida que nós desfrutamos, verdadeira, coerente com a palavra de Deus, não é aquela que tínhamos antes. Antes vivíamos no pecado e como pecadores estávamos mortos. Mas agora pela fé fomos salvos. Não diz a Bíblia que o homem é salvo pela sua fé? Ou é salvo por alguma coisa que ele faz? Ele merece a salvação, ele conquista? Não, ela lhe é dada, é um dom de Deus, é gratuito, é atribuída à justiça, porque o homem simplesmente creu em Deus, e assim passou da morte para a vida. Então, o próprio fato de termos vida hoje é devido à fé que tivemos em Cristo. É devido ao fato de crermos no plano de Deus para o nosso resgate. Primeiro acreditamos que estávamos mortos em pecados. Acreditamos que éramos pecadores e, portanto, condenados à morte. E depois acreditamos que Jesus morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos viver para Deus. E pela fé, então, fomos salvos. Essa fé que salva é a fé que me mantém vivo. Então, se hoje temos vida, tivemos acesso a ela pela fé. E essa vida também que temos, ela é mantida pela mesma fé. Como já disse várias vezes aqui à igreja, às vezes as pessoas até conseguem entender que são salvas pela fé, que não fizeram nada para merecer a salvação. Mas de repente começam a acreditar que só se mantêm salvas se fizerem alguma coisa, se de alguma maneira merecerem a manutenção da salvação. Ora, que incoerência! Se eu sou salvo sem merecer, agora eu então mereço para permanecer salvo? Ou ainda sou dependente da graça e da misericórdia de Deus? Então a minha permanência na salvação e no caminho também vem da fé, e não das obras, porque senão, da mesma forma, me gloriaria. Chegaria ao final da minha caminhada e dizia: eu mantive a minha salvação. Não, Paulo não disse isso, ele disse que ele guardou a fé, porque foi a fé que o salvou. O que ele guardou de mais precioso foi a sua fé, a fé que faz a gente viver. Então a fé me deu vida, e a minha vida é mantida pela fé. Então, quando a Bíblia repete 4 vezes o conceito de que o justo viverá pela fé, esse conceito está apoiado nessas doutrinas fundamentais da fé cristã, de que nós somos salvos pela fé e depois somos mantidos pela fé. A vida que Jesus me deu, ela agora é mantida, ela é sustentada também por essa fé, que mantém o justo na sua caminhada de justiça. Então é por isso que a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Primeiro, quem é justo? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus diz em Isaías que não há um justo sequer. Ora, então como podemos ser justos? Nós somos justos porque Deus nos justificou. Porque Ele assumiu o nosso lugar de pecador e aí morreu em nosso lugar e fez com que agora fôssemos vistos por Deus como justos, sem o ser. Nós não somos, nos tornamos
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5. Então recebemos essa condição de paz com Deus, porque pela fé fomos justificados. Aí então o versículo começa a se aplicar a mim, porque eu sou justo, e já que eu sou justo, eu tenho vida, e já que eu tenho vida, a mesma fé me mantém nesta mesma vida. A fé que fez com que eu fosse perdoado, agora ela sustenta a minha existência nesse mundo. A fé faz com que eu viva apesar de qualquer circunstância que eu enfrente. A fé me fortalece. O apóstolo João diz na sua epístola que a nossa fé é o que vence o mundo. Veja como é importante aquilo que Deus operou na nossa vida ao ser o autor e consumador da nossa fé. Fez com que a gente tivesse vida, e não somente ter vida, mas a possibilidade de manter a vida. Quantos receberam coisas boas e não mantiveram as coisas boas que receberam? A salvação é o maior presente de Deus, e aquilo que me faz mantê-la ainda é a minha fé. A minha fé que me faz ficar firme em toda e qualquer circunstância, como dizia o apóstolo Paulo lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4. Eu sei passar por toda e qualquer circunstância. Sei ter fartura e sei ter falta. Sei ser honrado e sei ser humilhado. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Então, o que fazia ele viver, independente das circunstâncias, se estava numa boa ou se estava numa pior, era a fé que ele tinha naquele que poderia fortalecê-lo, mesmo quando ele se via fraco, completamente abandonado, completamente desprezado. Então, se o justo vive pela fé, e a gente vê isso na palavra de Deus, quanto mais fé eu tiver, mais vida eu terei. E aí, irmãos, a gente não consegue separar fé de vida. O conceito que Deus quer nos ensinar aqui é não distanciar uma coisa da outra. Não dá para separar vida e fé. A fé é que me traz vida e a fé é que me faz viver uma vida que valha a pena ser vivida. E nos capítulos que nós lemos e textos que lemos aqui, a Bíblia mostra para nós aspectos diferentes dessa mesma palavra, desse mesmo conceito, mostrando que ele é até mais amplo do que a gente possa imaginar. Então eu queria voltar com você lá em Abacuque, no capítulo número 2, no versículo número 4, volta lá na Bíblia, Abacuque, capítulo 2, verso 4, aonde é a primeira vez falada esta palavra. Primeiro começa assim o verso: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Veja que a Bíblia coloca uma oposição entre o justo e o soberbo. Olha o soberbo, veja só, repara nele, a alma dele não é reta, mas em oposição a ele há o justo. E o justo, ele vive pela sua fé. Veja o conceito ampliado que esse versículo nos traz. A fé que me faz viver me coloca em oposição a essa postura de soberba. Porque para que o homem seja salvo, toda soberba precisa ser retirada. Muitas pessoas não são salvas, apesar de ouvirem a pregação do Evangelho, porque o coração é soberbo, a alma não é reta dentro de si. E por ser o coração soberbo, não aceitam a palavra de Deus, que diz que são pecadores. Muitas pessoas já recusam ouvir o Evangelho quando ele é pregado verdadeiramente. Ao dizer a Bíblia que a pessoa é pecadora, ela diz: não, eu não. Eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, correta, eu não faço mal às pessoas, eu não sou o pecador.
E isso é uma soberba diante de Deus. Para ser salvo, o homem precisa se humilhar diante de Deus, reconhecendo o que a Bíblia diz a seu respeito, que ele está morto em delitos e pecados e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem precisa admitir que é carente. E quem é que gosta de admitir o carente? Então veja, essa oposição do justo com o soberbo é algo que fica claro na palavra de Deus. E isso quer dizer então que eu, como aquele que vive pela fé e é justo, eu não tenho direito de ser soberbo. Dá para entender isso? Nenhum de nós tem direito de ser soberbo. Por quê? Porque a própria condição de salvos já pressupõe que nós somos humilhados diante de Deus. Não há soberba, não pode haver soberba no nosso coração. Veja o que implica o viver pela fé. Viver pela fé é abrir mão de uma vida de soberba. É uma vida que não leva em conta o orgulho, porque nós somos salvos não por obras, mas sim porque cremos em Deus e confiamos completamente nele. E esperamos nele pela fé, não pelas conquistas individuais de cada um. Não há espaço na vida do justo para a soberba, está nos dizendo a Bíblia. Se eu vivo pela fé, a minha fé não admite soberba no meu coração. Presta atenção no que diz a palavra. Veja agora, voltando a Romanos, texto que lemos aqui em segundo lugar, em Romanos capítulo 1, logo no início da carta, no versículo 17, o apóstolo Paulo também citando esse mesmo texto das Escrituras lá em Abacuque, capítulo 2, verso 4, é dessas Escrituras que ele está falando. Ele diz no versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, aonde? Em Abacuque 2,4, o justo viverá por fé. Veja, a fé é a justiça de Deus revelada através do Evangelho. A fé me fez enxergar a justiça de Deus que foi revelada pelo Evangelho. Então, essa fé traz esclarecimento sobre Deus, sobre sua vontade. E de dia a dia eu prossigo conhecendo ao Senhor. Eu prossigo me alimentando pela mesma fé. Fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus. Fé que sem ela não posso agradá-lo. Fé que me alimenta constantemente, que me sustenta durante a vida. Ora, se a fé me faz viver e a fonte dela é o ouvir da palavra, o que se espera daquele que crê e foi justificado pela fé? Que ele se alimente dessa palavra, que ele se alimente do conhecimento de Deus, como hoje foi dito pela manhã. A falta de conhecimento tem destruído o povo de Deus. Veja, não diz a Bíblia que são os pecados que têm destruído o povo de Deus, porque para pecado há perdão, irmãos, desde que haja confissão e arrependimento. Mas não é o pecado que tem destruído, segundo lemos hoje pela manhã, o que destrói o povo de Deus é a falta de conhecimento. E o conhecimento vem da fé. É por isso que a fé justifica o homem e mantém o homem e faz com que ele viva por esta fé. Veja, o apóstolo Paulo, logo depois de citar isso, no mesmo capítulo 1 de Romanos, ele diz mais adiante no versículo 19, mostrando o que o homem precisa conhecer sobre Deus. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Resumindo, o que Paulo está dizendo aqui
aqui é que Deus se revela ao homem desde o início pela própria natureza, pelo próprio ambiente em que o homem foi criado. Basta olhar que você percebe a existência de Deus. Mas, por falta da fé, que revela de verdade isto, o que aconteceu com o homem, inculcou-se como sábio, achou-se bom demais, elevou-se acima de tudo e de todos, achou que não precisava de Deus e, portanto, não creu nele e nem deu glória ao seu nome. Por isso são condenados, por isso são reprovados. Versículo 24 continua dizendo: por isso, por causa disso tudo que foi dito, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Causa de destruição, de opressão, de imoralidade, tudo que nós temos visto hoje, a falta do conhecimento de Deus. E o que nos dá o conhecimento mais profundo de Deus é a fé que nos faz viver, que nos faz buscar, que nos faz conhecer, que nos faz desejar aprender, que nos faz querer ouvir a sua palavra. É isso que mantém a vida. Por isso o justo vive pela fé. Às vezes eu tenho a impressão que quando nós usamos esse versículo, dá a impressão que ele só se aplica ao aspecto financeiro da coisa, né? Não, eu vivo pela fé porque eu acredito que no final do mês Deus vai prover a minha necessidade. Irmãos, isso é muito mais do que dinheiro, isso é muito mais do que sustento, até porque a Bíblia diz que a vida de um homem não consiste dos bens, da abundância dos bens que ele possui. Então, quando a Bíblia fala de vida, não está falando de dinheiro, não está falando de bens, não está falando de sustento, mas está falando de confiança. E vida verdadeira que o justo deve levar é a vida que confia plenamente no Senhor, de que em todas e qualquer circunstâncias, mesmo boas ou ruins, Ele está diante de nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Creio nele, confio nele, aprendo cada vez mais, o conheço cada vez mais por causa da fé. Não porque sou bom, não porque sou diligente, esforçado ou qualquer tipo de coisa, mas porque creio em Deus. Essa palavra se aplica a nós. Em Gálatas, no capítulo 3, texto também que nós lemos aqui no início, no versículo 11, um outro aspecto da mesma palavra e do mesmo texto. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Veja, agora Paulo coloca um outro aspecto, de que muitos confiam na lei, muitos confiam na obediência dos princípios da lei para se tornarem justos. E Paulo diz claramente aqui, para quem quiser ouvir, que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não é por obediência, não é por esforço, não é pelo que a gente faça, mas o que justifica é a fé. E se é a fé que justifica, é a fé que livra da morte. Porque enquanto a lei aponta para a morte, a fé aponta para a vida. Então me dá uma oportunidade de viver. Por isso o justo viverá pela fé. O justo não vive da sua confiança na lei que pratica, nos princípios que pratica. Isto se chama legalismo. Viver confiando na lei. Nós vivemos confiando em Deus. O mesmo Deus que criou a lei, mas é nele que nós apoiamos a nossa fé. Por isso é nele que nós vivemos. O único meio de justificação, a fé. Não é nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de cerimônia, nenhum tipo de obediência específica, mas sim ao fato de acreditarmos e confiarmos plenamente nele. E o último aspecto, no último versículo que lemos em Hebreus capítulo 10, no versículo número 38, está escrito também a respeito dessa palavra: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz, ou seja, nele não tem prazer a minha alma. Veja, a vida que eu vivo pela fé é a vida que eu tenho que viver até o fim.
É essa mesma fé que me faz perseverar. O texto aqui em Hebreus, ele diz muito mais do que esse pequeno versículo que nós lemos aqui. A palavra de Deus diz que nós temos perseverança, necessidade. Veja só o verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí ele diz no verso 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele diz, olha, é natural do justo viver pela fé. Embora muitos comecem essa caminhada e a abandonem no meio do caminho. Muitos comecem bem e terminem mal. Muitos até iniciam nesse caminho, mas não sustentam a fé até o final. No final de tudo, antes de terminar o capítulo, no verso 39, ele diz, olha, nós somos diferentes. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que nós é esse que ele está dizendo? Os verdadeiros crentes. Porque falando à igreja, você fala tanto a joio quanto a trigo. O joio não persevera até o fim, porque não é justo nem justificado. E por isso não vive pela fé. Por isso essa palavra não se aplica a ele. Por isso, ao primeiro sinal de tribulações, de dificuldades, de dores, de lutas, voltam atrás. Põem a mão no arado, mas olham para trás e muitos voltam atrás. Mas nós, a igreja, nós, os verdadeiros crentes, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O justo vive pela fé. A igreja é da fé. É na fé que a gente se sustenta, é na fé que a gente caminha, é na fé que a gente chega até o fim. Os santos perseveram na fé. Aqueles que são salvos vão chegar até o final, porque não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé e a nossa alma será conservada, porque o justo vive pela fé. Então, queridos, se o homem não tem essa fé, como ser aceito por Deus? O que pode ele fazer para que Deus lhe seja propício? Se a única coisa que Deus deseja é que ele creia, e a única coisa que ele não quer fazer é crer. Ele quer trabalhar, ele quer se sacrificar, ele quer trocar com Deus, mas não quer crer e confiar. É isso que faz muita gente pensar que é salvo, mas na verdade não ser. Como se desculpar diante de Deus pela falta de fé. Por um pecado, eu posso me arrepender, eu posso confessar, e a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para perdoar aquele que confessa. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por um pecado eu posso ser perdoado por Deus, mas pela falta de fé, qual o perdão que há para quem não crê? Que aquele que crê em Jesus será salvo, aquele que o confessa será salvo. Mas qual o único pecado que não tem perdão? Alguns dizem, é o pecado contra o Espírito Santo. Não, não é xingar o Espírito Santo. Talvez muitos aqui já tenham xingado o Espírito Santo antes de se converter. O que falta é o entendimento desse texto. Pecar contra o Espírito Santo é recusar crer naquele que o Espírito Santo revela. Porque quem é que revela ao homem o pecado, a justiça e o juízo? É o Espírito Santo. Quem é que me convence dessas coisas? Quem é que abre o espaço no meu coração para que eu creia? O único pecado que não tem perdão é eu pecar contra esse convencimento e dizer, não quero crer, não quero acreditar. Por um pecado eu sou perdoado, mas pela falta de fé, o homem não pode ser perdoado. Quem crê em Deus, presta a Deus uma honra maior do que os anjos que adoram a Deus dia e noite.
aquilo que mais Deus deseja é ser crido, e crido de livre vontade. Por isso nos deu Deus o livre-arbítrio, irmãos. Não somos robôs condicionados a acreditar. Temos a escolha de acreditar ou não acreditar. Temos a escolha de obedecer ou não obedecer. Por isso, quando decidimos crer, estamos prestando glória a Deus, maior até do que a glória que os anjos oferecem diante do trono diariamente. Porque os anjos fazem isso porque para isso foram criados. Mas a nós Deus deu a liberdade de escolhermos isto ou não. Se escolhermos isto, restauramos a nossa condição ao fato também de que fomos criados para adorar a Deus. Mas Deus nos deu a liberdade de não fazê-lo. Então o que nós precisamos dar a Deus em primeiro lugar é a nossa fé. Porque isso é a primazia da nossa vida. Se o justo vive pela fé, e eu não tenho fé, eu não sou justo, e eu não tenho vida. Pensa nisso, pensa nisso um pouquinho comigo. Se o justo vive pela fé, e eu não tenho fé, eu não sou justo, e eu não tenho vida. O que Deus deseja de você, em primeiro lugar, é que você creia nele, que você acredite de todo o teu coração. O resto é o resto. O resto vem com o tempo. O resto é vida que o Senhor vai ensinando, vai trabalhando e vai mudando cada dia na vida da gente. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra, Pai, e fomos chamados à fé. A fé que justifica, a fé que dá vida, a fé que transforma. Sem ela não podemos Te agradar. Por isso, meu Deus, aquilo que sabemos o Senhor espera de nós, em primeiro lugar, é que possamos crer no nome do Senhor, possamos confiar completamente a nossa vida a Ti, meu Deus. Antes de fazer qualquer coisa, qualquer sacrifício, antes de fazer qualquer punição, aquilo que precisamos é acreditar no Senhor. Que o Senhor nos encontre crentes fiéis. E agora está diante de nós, ó Deus, a ceia que é reservada para aqueles que creem no Senhor. E aqueles que creem podem participar, confiando, confirmando a sua fé, a sua disposição de continuar crendo firmes no Senhor. Em Tua memória queremos fazer isso. Abençoa, Pai, a Tua igreja com a palavra, com o entendimento. Alimenta-nos a fé, porque a fé vem pelo ouvir. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. A ceia será servida. Todos que são cristãos estão convidados a participar. Me recuso a estar fora dos Teus sonhos. Para onde eu irei sem Ti? Tuas riquezas estão em mim, Teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos para viver para Ti. Viver pra Ti. Me recuso a estar fora dos Teus sonhos. Para onde eu irei sem Ti? As riquezas estão em mim, Teu é tudo que há em mim. Renuncio os meus planos para viver pra Ti. Viver pra Ti. Nunca vou desistir.
nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Em memória de Cristo, celebramos a ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, estamos aqui para participar, mas não para comer e beber juízo, porque discernimos aquilo que vamos fazer, entendemos a nossa participação. É em tua memória, em memória daquilo que o Senhor realizou por nós. Ao partirmos o pão, lembramos do corpo de Cristo que sofreu, que foi maltratado em nosso lugar, o castigo que nos traz a paz, como diz a tua palavra. Por isso fomos reconciliados, temos paz com Deus, justificados mediante a fé. Obrigado, Jesus, por o que esse pão representa, por todo o sofrimento na cruz que não foi em vão, foi por nós e nos salvou e nos alcançou. Obrigado, Jesus. Participemos todos em nome de Jesus. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Representa o sangue do justo e inocente que morreu em favor do pecador que somos nós. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecados. Mas o sangue de Jesus foi derramado de uma vez por todas para a remissão de todo aquele que crê. E por isso fomos perdoados dos nossos pecados, tidos por justos aos olhos de Deus. Mas há pecados no dia a dia, há acidentes que cometemos, que precisamos colocar diante do Senhor, e ao examinar o nosso coração, podemos perceber aquilo que o Senhor tem visto em nós. Por isso te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa aquilo que identificamos quando examinamos o coração essa noite, para que possamos participar diante do Senhor em paz, crendo nas promessas de Deus, no perdão dos pecados, crendo que o Senhor é fiel e justo para perdoar aquele que confessa e se arrepende. Aqui estamos nós, teus filhos, participando desta aliança, lembrando do compromisso que temos também entre nós como igreja, aliança do Senhor com a igreja, aliança entre os irmãos. Lembra-nos, Pai, de todas essas coisas. É o que eu te peço, Jesus. Abençoa este cálice em nome de Jesus. Amém. Participemos todos. Irei viver pra ti, viver pra ti. Eu não sou dos que
desistem, eu não sou dos que recuam. Decidi viver o melhor que tens pra mim. Eu não sou dos que desistem, eu não sou dos que recuam. Decidi viver o melhor que tens pra mim. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Nunca vou desistir, nunca vou recuar. Sei que vão se cumprir os teus sonhos em mim. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto essa noite, Pai. Glória ao nome do Senhor.